grandes e ocultas que não sabem. Nessa noite, Deus quer revelar o teu e o meu coração. Coisas que vão nos fazer alcançar graça e vencer etapas da nossa vida para atingir o projeto, o processo, o projeto do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor, creio que Deus nos ajude, Pai. Está na tua palavra, Senhor, fala conosco, segundo a sua misericórdia e graças. Temos fome e temos sede. Nessa noite, recebe esse trabalho, esse culto, como forma de gratidão ao Senhor, como lugar de honra, como irmã desse trabalho, onde chega a nossa voz. O Espírito é esse milagre em cada vida, em nome de Jesus, o Filho amado. Sentamos, irmão. Vamos descansar mais para frente mesmo. Os irmãos também viram, nessa casa, esse irmão Davi, mandando um gigante, em casa. Bom, vamos estar aqui debruçando nessa palavra que fala com os irmãos hoje sobre benefícios de um clamor. Então aqui o Senhor nos orienta em Jeremias 33, clama a mim. Ele diz, clama a mim e respondeste-ei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Nesse relacionamento em que Deus nos aconselha, nos convida, nos concita, clama a mim, a pior fase que tem é a fase do medo e da dúvida. Porque ele afirma, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Então nós temos benefícios ao clamar a Deus. Só que muitas das vezes as pessoas olham para os problemas da vida e esquecem que Deus é fiel para responder. Existe um rapaz com o nome de Nick Stilsman, e ele trabalhava numa grande empresa, num grande frigorífico nessa empresa. E só que ele tinha uma síndrome com ele. Ele tinha um medo em demasia de todas as coisas, medo de tomar decisões, medo de reagir a situações. E com isso ele carregava aquele histórico de vida em que as pessoas reconheciam nele que ele era uma pessoa muito medrosa. Quer dizer, medo em demasia. Esse medo ele é patológico, ele é espiritual, vamos dizer assim. Ele consegue tirar você do eixo da graça do Senhor. O medo em demasia, ele consegue paralisar gigantes. O medo em demasia, ele consegue fazer você esquecer quem é você em Deus. E esse homem nesse frigorífico trabalhava, embora tivesse esse problema, mas era um bom funcionário. Mas o grande medo dele era um dia, por um acidente qualquer, ficar preso dentro daqueles frigoríficos que eram enormes, aqueles frigoríficos. E trabalhava ali quase que o dia todo. Ele pegava as partes, as etapas dele, tirava, levava para um determinado setor, entrava de novo naquele frigorífico, então entrar e sair daquele frigorífico. Teve a manhã de um belo dia, que ele entra para trabalhar, e quando ele entra no frigorífico, acidentalmente, a porta bate e tranca. E ali, qual o medo que ele tinha? Era de um dia entrar naquele frigorífico e morrer de hipotermia, congelado, quando a intensidade do frio é tão grande que causa um choque hipotérmico. Então o medo dele era morrer de hipotermia. Então, belo dia ele entra naquele frigorífico, aquela porta bate, só que ele ficou desesperado e não começou a sentir um frio muito grande, ele começou gelado no canto e ele com medo e começou e achou um caco de metal que estava jogado naquele frigorífico e ele desesperado, com medo da morte, ele começou a escrever naquelas paredes de metal do frigorífico: eu vou morrer porque eu estou sentindo muito frio, meu corpo está congelado. Quando me encontrar aqui, vou me encontrar morto neste lugar. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E ali passou horas, aquele frigorífico trancado. E ali, aquele homem realmente, ele chega no estágio em que ele acaba perdendo a vida, no canto do frigorífico. E começaram a sentir a falta daquele homem na empresa. E aí, onde ele está, procurando, e você pode dizer, vamos lá no frigorífico.
E quando chegaram, a porta estava trancada. E ali destrancaram a porta. E aquele homem estava morto no canto do frigorífico. Obrigado. Com sintomas de quem morreu com hipotermia. Mas só que eles não estavam entendendo. É porque estava somente com 20 graus. Ele estava desligado. Ele desligado permanecia com 20 graus. E 20 graus não era grau para matar alguém com choque hipotérmico. Mas aí o que depois os médicos, ao fazer a autópsia no corpo daquele líquido, aquele cidadão, eles perceberam o seguinte: ele tinha tanto medo de morrer de hipotermia dentro daquele frigorífico, primeiro, que ficou trancado no frigorífico, e segundo, que ele, na sua mente, ele imaginou ali o grau suficientemente frio para matá-lo, quando estava na realidade com 20 graus de desligado daquele frigorífico. Então, o que matou ele não foi o frio do frigorífico que estava desligado. O que matou ele foi o medo de morrer congelado. E ele, com o medo que tinha de morrer congelado, ele nunca tratou daquele medo. E aí, ele morre achando que um dia poderia morrer congelado dentro daquele lugar. Então o medo matou ele antes do frio. Ele morreu na realidade de pavor. Ele chegou a um estágio tal que ele morreu com frio no calor. E as pessoas, ao socorrer, ficou sem entender como aquele homem podia ter morrido com frio dentro do frigorífico desligado. E na autópsia constatou-se que foi o medo demasiado que fez parar o seu coração. Porque ele começou a imaginar aquele frigorífico congelado. E a sua mente entendeu aquela mensagem e disso a mente informou ao corpo que estava muito frio naquele lugar. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos, que muitas das vezes a pessoa não clama ao Senhor. E ela perde batalha diante de uma vitória que já foi dada pelo Senhor, ou ela perde situações diante do medo que está sentindo, uma coisa que às vezes nem o atingiu, nem atingiu ainda, mas por medo, ele deixa de conquistar uma etapa já liberada por Deus. Então eu falo assim: o medo é destruidor, mas eu, em Cristo, sou mais que vencedor. Então o seu homem morreu de frio psicológico e não de frio natural. Ele ficou com medo de morrer, tinha medo de morrer de frio. Assim como tem pessoas que morrem de câncer sem ter o câncer. A pessoa recebe um diagnóstico errado e começa, no medo da morte, a sentir os sintomas da enfermidade. E quantos morrem sem estar com a enfermidade? Então nessa noite eu queria falar com os irmãos dos benefícios de um clamor. Então, diante de um medo, de um terror qualquer, nós temos que fazer o que, irmãos? Clamar a Deus de maneira tal que Ele diz: clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, o clamor a Deus é um ato de suplicar, derramar o coração com sinceridade em momentos de angústia. Fortalece a fé e atrai a intervenção divina. Seus benefícios incluem a paz interior, o alívio das aflições, o discernimento para tomar decisões e a revelação de propósitos. Então isso é quando você clama a Deus na convicção de que Ele vai te responder. Porque muitas das vezes, como eu disse, perde-se antes de lutar, perde-se antes de encarar a situação. Só o medo é a preocupação pela situação, às vezes dá uma intensidade para o medo. E a preocupação é eu preocupar-me com algo que ainda não aconteceu. É eu trazer o presente para o futuro. Eu mato meu futuro e deixo de viver o meu presente. É quando eu estou preocupado com uma situação em que eu não consigo reagir por causa do medo. Isso diz: clama a mim. E é por isso que Deus bate a porta do nosso coração e diz: clama a mim, respondeu-te. Ele quer liberar graça. Ele quer nos renovar. Mas muitas das vezes deixamos de alcançar situações em função do medo. A Bíblia vai nos contar que
que quando Saul sai para guerrear lá no deserto, numa clareira onde estava ali de um lado inimigo, do outro lado ele, com seus exércitos, 3.000 homens, bons, exímios lutadores, dentre eles o seu filho, príncipe Jonatas, os 3 irmãos de Davi e guerreiros da região, todos muito bem treinados e já tinham vencido batalhas. E ali a Bíblia diz que o inimigo traz um gigante, um homem com uma estatura maior que os homens que estavam ali, por isso é chamado de gigante. E aquele homem chega e começa a dizer: dá-me um homem para lutar comigo. Se me vencer, seremos seus escravos, mas se eu os vencer, serão os nossos escravos. E ali estava um homem guerreiro chamado Saul, um ótimo lutador, seu filho. Mas aí, diante do medo, quando aquele homem se apresenta, eles ficam com medo. E naquele medo que eles estavam, eles ficaram congelados 40 dias e 40 noites. Quantas situações você tem colocado na gaveta, quantos sonhos seus são esquecidos porque você está com medo de dar um passo de fé? Quantas situações você tem deixado de vencer porque alguém disse: não é furada, sai dessa, muitos quebraram a cara. Vou estudar no colégio tal, não vou nada, não tenho condições. Vou fazer a prova tal, eu acho que não vou passar. E as pessoas param antes até de tentar. Vergonhoso, irmão, não é tentar. E, em fato, algumas situações do mau cálculo tem que parar. Não, vergonha é nunca tentar. Vergonha é nunca você dar um passo de fé porque alguém lhe disse alguma coisa. Porque entende, irmão, no jardim do Éden tem sempre uma serpente para nos picar. Vai ter sempre um amigo de fé, irmão, camarada, para dizer: ih, cuidado que você é furado, né? E não vai não, meu amigo tentou e não conseguiu. E eu quero fazer o curso tal, ih, isso aí é só para quem tem condições. E eu quero fazer o curso tal, e não vai dar não, cara, é furada. Já viu o emprego no Brasil? E quantos nem entendem porque ouviu alguém que a serpente falou. E não clama a Deus, eles clamam a mim, clama, diz, confessa a Deus: Senhor, eu tenho medo, tira esse medo de mim. Senhor, me renova, eu não quero viver uma vida de medo, eu quero conquistar o que o Senhor já me prometeu. Mas as pessoas param diante do medo, porque não clamam a Deus. Quantos param de caminhar, irmãos? Quantos param de glorificar a Deus por causa do medo? Porque não clamam ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus está o tempo todo procurando na terra seus adoradores. A Bíblia diz, irmão, que tudo que nós ligarmos aqui na terra está ligado nos céus. O que nós desligarmos na terra está desligado nos céus. Mas o medo de se aproximar de Deus, de clamar a Deus, faz com que as pessoas deixem de conquistar os seus espaços. Quantos deixam de comer o melhor dessa terra porque ao invés de desbravar, ele dá ouvido ao seu inimigo interno? Porque, fala comigo, meu maior inimigo é o que habita dentro de mim. E quantas vezes nós damos ouvido ao nosso inimigo interno e deixamos de clamar a Deus e conquistar o que já é nosso, por direito? Verdade. Deixamos de conquistar, irmão. E aí nós deixamos de comer o melhor dessa terra. Eu lembro que, anos atrás, tinha algo para resolver e já tinha mais de um ano aquela situação para ser resolvida. Porque eu lembro que no governo Collor tinha sido votado um aumento para os militares. E aí, baseado no aumento que nunca havia falhado, tinha mais de 10 anos de serviço, nunca tinha falhado, votaram no aumento, vinha. E saiu no Brasil televisão a cores. Aí, televisão a cores saiu. Vamos comprar televisão a cores? A minha esposa falou: vamos comprar uma coisa. Não tinha o número de filhos que eu tinha no final, estava começando. Comprei uma TV a cores, sempre Toshiba. Aquela branca, bonitona, pequenininha, 114, linda. Uma novidade, sempre Toshiba. De repente, quando muda o governo, assim que eu comprei a televisão, muda o governo, assume um novo governo, ele vai e corta o aumento dos militares. Não pude pagar nem a primeira, eram 3 de 15. Não pude pagar nem a primeira. Aí deixei passar o mês, fui lá para resolver,
estava quase o preço de 4 televisões, só a parcela. E quando eu tentei de novo, mais meses depois, piorou. Fiquei um ano sem comparecer, porque toda vez que eu tentava, aumentava. Estava quase tendo que pagar um caminhão de televisões. E aí ficou horrível. Os juros estavam galopantes, e nós estávamos dirigindo a congregação lá em Nova Aurora, na Machado, Fluminense. E ali eu pedi para os irmãos, às sextas-feiras tinha a campanha, a oração de queimar pedidos de oração na federação. E ali eu coloquei esse propósito de oração para Deus me ajudar a vencer essa etapa. Me dar graça, me dar direção, sabedoria e abrir portas para mim. E ficamos ali dias, meses orando por aquilo. E quando eu fazia contato lá, estava aumentando, estava demais. Passou-se um ano e orando ao Senhor. E Deus me deu um sonho que eu ia num lugar e lá eu atendi num escritório muito grande e resolvia a situação. Sei que resolvia. Me animou aquilo. Aí depois de um ano procurei saber, estava em 1.000 e poucos reais. Uma TV que era 45 cruzeiros na época. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? Vamos estar em oração. Aí eu confiei no Senhor, busquei o endereço no centro do Rio. Hoje tem que resolver isso. Quando cheguei naquele endereço, meu irmão, tinha fila que parecia fila de dar prêmio. Muita gente lotada. E aquela vidraça grandona, assim, o escritório do presidente da empresa no final, e mandaram entrar na fila. Eu estou vendo a fila, eu falei, não, o que eu quero aqui não é fila, não, eu quero ser atendido. E eu falei, não, eu tenho falado com o Senhor, pai. Não, eu quero ser atendido, pai, movimenta as águas aqui nesse lugar. Faz algo acontecer. E aí, o povo caiu, um monte de uma mala lá, tipo de segurança. Me viram, eu fiquei fora da fila e comecei a chamar a atenção. E estou fora da fila, eu queria ver alguém para pedir uma ajuda, derramar o meu coração. E começaram a me olhar, o pessoal cochichar e tal. Eu não estou nem ligando, eu quero falar com alguém lá dentro. E me coloquei na posição de guerra, eu estou aqui olhando, tem que sair alguém. Fiquei uns 15 minutos assim olhando, tem que sair alguém ali dentro, tem que sair alguém. E estou vendo já um cochicho, esse cara, estou nem ligando, eu quero falar com alguém. Quando me bater aqui, eu quero falar com alguém. Alguém tem que me atender. Aí daqui a pouco chegou um homem de terno verde, todo, parecia veludo, todo bonitão, o senhor de cabelo design forte. Ele olhou assim, quando ele olhou, eu falei, é esse, eu quero falar com o senhor, eu quero falar com o senhor. Aí fingiu que não viu, entrou. Falei assim, agora alguém já viu. Aí começou a chamar a atenção, eu fiquei burburinho lá dentro. Falei, agora eu não sai, para me arrastar daqui que eu não saio. Plantei o pé no chão, fiquei de novo. Ele tem que voltar, ele tem que voltar, ele tem que voltar. Aí ele olhou de novo, quero falar com o senhor, quero falar com o senhor. Aí ficou uns 15 minutos, eu fiquei quase 40 minutos em pé ali. O senhor olhando assim, olhando, mano, ele tem que me atender, ele tem que me atender, tem que me atender. Daqui a pouco ele olhou com aquela arrogância, assim, ficou em pé, me olhou, veio na minha direção. Eu não sabia se ele dar um suco, um tiro, um chute, aí veio, igual um foguete na minha direção. E eu tremendo, mas tô parado. Tremendo, mas parado. Gelado por dentro, mas com calor fora, porque eu sei atendi, meu irmão. Pode dar, não, estava ali. Ele chegou para mim, falei, o que tu quer? Eu falei assim, meu senhor, eu sou cristão, pai de família, sou militar, comprei uma TV, tem um ano, não posso pagar, o que você pode fazer para me ajudar? Não, amigo. Ele me olhou assim, tipo assim, esse cara deve estar doido. Aí eu parei, eu olhei para a cara dele, falei assim, agora ele veio, né? Eu caí na cara dele e falei, o que tu falou? Eu falei, senhor, eu sou cristão, militar, pai de família, comprei a televisão tem mais de um ano, eu estou podendo pagar, cortar meu nome, o que você pode fazer para me ajudar? Não é possível. Ele olhou, ele girou a cabeça para lá, ele rodou para cá, ele estava com muito ódio mesmo. Mas aí como eu estava chamando a atenção mais de meia hora, todo mundo me olhando, segurança me olhando, o povo cochichando já. Aí ele falou assim, tem que me livrar desse cara. E eu não repeti de novo. O que você pode fazer por mim? Eu já falei para o senhor, eu comprei uma TV, tem mais de um ano, eu sou militar, sou pai de família, sou cristão. O que você pode fazer para me ajudar? Eu olhei com uma raiva, assim, eu vi o ódio daquele homem. Mas ele queria se livrar de mim, mano. Meteu a mão no bolso, tirou um cartão, escreveu no cartão. Vai nesse lugar falar dessa pessoa aqui. Meu irmão, coração. Eu falei, obrigado, meu senhor. Meu irmão, saí de pé com medo, mas convicto que Deus estava na minha vida. Mas ele estava com medo. Entrei diante dele, fiquei ali, tempo de apanhar daquele segurança, mas ele me atendeu, me deu um cartão, sei que eu saí, entrei com medo e saí com o cartão. E fui pro cartão, falei, Rua do Acre, parti para a Rua do Acre, chegando
na Rua do Acre. Eu já fui até assoviando, sabe por quê? Eu vim de casa assim, só com a fé de ser atendido, irmão. Agora estava com o cartão do homem que era o presidente daquele local. Mandou para a Rua do Acre, cheguei na Rua do Acre, vi o escritório, vi o número, confirmei, toquei alguém olhou para o imagem, abriu a porta e falou: o que o senhor deseja? Eu falei: não, essa pessoa mandou falar com o senhor aqui. Ele leu o cartão: pode entrar. Eu falei: o cartão poderoso. Aí entrei, sentei, ligou o ventilador lá, então me deu água, estou sentado sendo atendido. Aí ele falou assim: como eu posso? Como é que muda, irmão? Como eu posso lhe ajudar? Eu falei: que cartão é esse? O que esse cara escreveu nesse cartão? Eu nem li, pô. Aí como eu posso lhe ajudar? Eu já repeti para ele: eu comprei a televisão tem mais de um ano, agora 45, a 3 de 15, está mais de 1.000. Eu não posso pagar, no momento não vê, cortaram o nosso orçamento. O que você pode me ajudar? Ele falou assim: amigo, eu vou fazer uma coisa, eu não sou crente não, mas a minha esposa é. Vamos ver o que ele falou: eu vou resolver esse problema. Eu já estava ali, já estava sentado como se fosse no Sabor Maravilha, tomando sorvete, não senti graça. Aí ele falou assim: vamos ver aqui, não é bem como você está pensando não, porque tem juro composto ali, carreta, tinha juro composto, não cabia mais ali. Ele começou a enxugar de 1.000 e tal, calcou 96 e pouco, que era 100% porque é mais do que eu comprei na época. Ele enxugou tudinho. Aí falou assim: o valor pode ser que chegou esse valor aqui, eu acho que estava cobrando errado o senhor. Como você pode fazer para resolver isso aqui? Eu falei assim: o senhor trabalha com cheque? Eu trabalho. Mas eu não posso, mas vê bem. Todo ano quando eu viro o mês de março, o aumento muda, o pagamento muda. Eu disse: não, faz o que você puder fazer, cara. Anota aí. Aí enxugou mais, deu 10 e pouco. Você tem 6 cheques de 10 e pouco. Assinei e tal. Ele falou: bota a data que o senhor quiser. Ele falou outra coisa: quando chegar próximo do pagamento de cada um desses cheques, se o senhor puder pagar, me liga antes. A partir de agora, o senhor já está excluído da instituição, pode ir embora, está resolvido a sua causa. Deixa eu ver isso. Vou sair dali assim, voando, irmão. Voando. Meu Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então entende, irmão, às vezes Deus quer agir na tua vida, na tua situação, na tua história, mas o medo não deixa você nem sair do lugar. Por quê? Porque alguém te falou: ih, furado, não vai. Não tem. Rapaz, tu já viu? Igual aquele rapaz que não sai Davi para arrumar emprego, né, Davi? Aí, filão, 100 pessoas na fila. Outro Davi, você tem cara de guerreiro. Aí chega lá e fala assim: e o quê? 2 vagas? 200 pessoas? Vai voltar para a cama. Mas quem crê em Deus fala assim: não, meu irmão, 2 vagas não, 1 vaga, uma é minha, o resto para brigar aí. Essa é minha, eu vou entrar. E ele vai e Deus honra ele. Sabe por quê? O mundo espiritual conspira naqueles que exercem a fé. O mundo espiritual ele conspira na vida daqueles que exercem a fé. Porque Deus começa a movimentar situações ao favor daquele que se apresenta e fala assim: eu creio. Amém? Porque tudo é possível ao que crê. Então entende, irmãos, isso desclama a mim. Às vezes perde-se batalha diante de poço de milagre, irmão. Às vezes perde-se batalha diante de promessas de bênção. Abra em Daniel capítulo 10, por favor. Perde-se bênção, irmãos. Por quê? Porque duvidamos do Senhor. E quando duvidamos do Senhor, nós entristecemos o Senhor. Então nessa noite estamos falando sobre o quê? Fala comigo: benefícios de um clamor. É benefício de um clamor a Deus, irmão. Tem benefícios. Aqui interessante, a prática da palavra traz diversos impactos positivos para a vida espiritual e emocional. Sabia disso? Quando você pratica esse clamor, crendo que, obrigado, eu tenho aprendido a orar assim, irmãos. Obrigado, Pai, tu sempre me ouve. É um desafio, irmãos. Mas você tem que educar a tua mente a essas palavras de conquista e de vitória. Ah, mas Deus não me ouve porque eu não sei orar. Deus não me ouve porque eu sou preto. Ah, mas Deus não me ouve porque eu sou magro. Deus não me ouve porque eu sou... Ah, Deus não me ouve porque eu saí de casa e me aborreci com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha esposa. Mas Deus, todo tempo está pronto para nos ouvir, irmãos. Porque nós somos humanos e falíveis. Deus quer nos limpar, quer nos derramar graça e quer nos fazer vencer todos os
mortos. E aqui em Daniel 10, você vai ver, lá no versículo 11, que palavra gostosa, diz assim, e me disse, o anjo disse para Daniel, e me disse, Daniel, homem muito amado, entende essas palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, essas palavras, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, orações, clamor. Então hoje foi enviado para responder Daniel, desde o primeiro dia em que ele colocou o joelho para orar. Mas quantos veem o problema, veem a diversidade e não dão valor à palavra de Deus, que o homem pode falhar, mas Deus não falha, irmão. Quem diz, clama a mim e responder-te-ei, ele vai responder, porque ele é fiel. Aí Daniel, 21 dias para orar. 21 dias, irmãos. E naqueles 21 dias, ele não recebeu resposta. Mas no 21º dia, ele foi de novo orar. Aí tem irmão começa a ir à igreja, ou começa uma campanha, não, já fui 5 dias, não vou mais não. Ah, fui 10, já orei, já pedi, Deus não está ouvindo, alguma coisa eu errei. Porque a acusação dele, o diabo começa a acusar. Porque o papel dele é o quê? Tricotômico, matar, roubar e destruir. Então ele é um destruidor de sonhos. Ele mata, ele lança pensamentos para atacar a tua e a minha mente, para nós vivermos presos num pensamento negativo e não vencer. Verdade. Mas aí é que Daniel, no 21º dia, último dia, Daniel foi orar. Isso é confiar em Deus, irmãos. Porque fala assim, os meus problemas não impedem a minha vida de receber o que Deus me prometeu. Muitos falam, eu estou assim, estou assado, não consigo, é porque eu estou em pecado. E muitos aceitam a acusação de alguém que diz isso. É porque eu não estou fazendo ser assim direito. Mas Deus prometeu e é fiel para honrar. Então no 21º dia, o anjo veio a Daniel e disse, desde o primeiro dia que colocou o teu joelho, teu coração a orar, eu fui enviado, fui mandado a ti, e por tuas palavras que eu vi. Aí isso me faz lembrar de novo, vamos atrás, que eu estava ali também olhando ao Senhor, morava lá em São Vicente, né? São Vicente, e tinha muitas coisas para resolver, precisava de uma ajuda boa, precisava de um milagre gordo. Tem milagre mais gordo, vocês não sabem, tem milagre que é mais gordo. E precisava de um milagre gordo, hein? Aí o que acontece? Eu gemendo diante do Senhor, falei assim, tu é fiel, pai, tu é fiel, tu já ajuda a minha vida, naquele dia, naquele tal, naquele outro. Você pode também fazer agora a mesma coisa ou melhor do que isso, pai. Vou fazer um jejum de 15 dias, vou jejuar todo dia, meio-dia eu entrego o jejum. Todo dia eu vou jejuar, mas abre a porta, glorifique o teu nome nessa causa. Irmão, orei 15 dias. Igual Daniel orou 21, orei 15 dias, jejuei 15 dias. E a resposta não veio. No 15º dia, eu fui glorificar Deus pela resposta. Que no mundo natural não tinha vindo. Mas olha como é que ela sai do mundo espiritual e vem na tua direção. A tua fé para fazer você receber ou não. É a tua fé para você ser alcançado pelo milagre. Por isso que já coloca medo, dúvida, insegurança, acusação, para você torpedeado na mente, não receber a promessa de Deus que já foi o quê? Fala comigo, liberado. O Senhor falou, esse tudo consumado está. Ele falta fazer hoje, já fez tudo. E aí no 15º dia, na hora do almoço, eu falei para os amigos, irmãos lá, ó, vamos para o rancho almoçar? Eu vou no auditório e vou entregar minha proposta ao Senhor. Aí entrei, fechado, estava escuro, encostei a porta, eu fui botar a cabeça no chão assim, estou orando. Glorificando a Deus, falei, obrigado por esse fiel, porque ele tinha me dado a resposta, que é fiel, obrigado por esse oportunidade de fazer aquele dia de jejum, Senhor, muito obrigado. Aí eu estava na porta. Aí então eu vi andando na minha direção, um colega de trabalho, né? Era mais antigo do que eu, Costa Filho, aí botava no meu ombro assim, estava orando, tudo bem, Cruz? Eu falei, ô Costa, o que está fazendo? Eu falei, estou entregando um propósito para o Senhor. Ele falou, também vim entregar um propósito ao Senhor. Aí eu falei, amém, irmão. Eu falei, irmão, estou aqui orando 15 dias orando ao Senhor, pedi uma resposta. Ele falou, Cruz, eu também estou há 15 dias orando a Deus e pedi um sinal. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é.
Cruz, tu sabe que eu compro carros usados, reformo e vendo. Compro casas usadas, reformo e vendo. Eu tenho somado um valor. E esse valor, eu falei, Senhor, o que eu faço com esse valor aqui? Onde eu entrego? A quem eu dou? Aí ele disse com a voz, não, morava longe. Morava só de ter, que morava na posse. Irmão, é como você ir daqui a Deodoro, diferente. É distante, irmão, ou mais. Distante. Ele disse que na oração ouviu uma voz e falou assim, dá o meu servo cruz. Olha, nós gostosos, irmão. Aí ele ficou 15 dias orando assim. Ele disse que orou assim, Senhor, confirma, eu não quero errar. Aí todo dia ele conversava comigo, tudo bem, cruz. Pegava o documento da minha sessão, dava o documento para ele, trocava ideias e tal. E já corria junto e tal. Ele só pediu, Senhor, confirma. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 15 dias. O quinto dia ele foi. Eu fui orar e agradecer a Deus. Ele foi orar e agradecer a Deus também pela. E no momento, no local, como é que Deus marca encontro com o teu milagre, irmão? Quando eu estou orando, ele vai orar. Eu estou orando para agradecer pelo pedido. Ele veio orar ao Senhor, porque até então não teve confirmação. Mas quando eu estou orando, ele recebe a confirmação e falou, Cruz. Deus falou, dá o meu servo cruz. Eu falei, rapaz, eu não posso te pagar. Ele falou, não vou te emprestar, mandou te dar. Meu irmão, glorifiquei a Deus. Aleluia. Glória. Levei legado para conhecer minha esposa e meus filhos. Mas sabe por quê, irmão? Porque Deus é fiel àquele que persevera. Daniel perseverou. Tu tem perseverado, meu irmão, minha irmã? Tem perseverado? Olha quantos tem parado. Olha quantos não perseveram em buscar e clamar ao Senhor. Sabe o que fala as pessoas faltar as reuniões, faltar cedo, faltar os cultos, faltar os compromissos com Deus? É porque ele começa a fraquejar. Ele começa a ser bombardeado nos seus pensamentos. Aí tem um momento que ele acha normal. Primeiro dia para você errar com Deus, dói, pesa. Meu Deus, hoje, que dor. Faltei o culto, meu Deus, faltei a ceia. Aí na segunda vez, mas já faltei mês passado mesmo, agora. Não morri? O raio pegou na minha cabeça. Um anjo me cutucou com a espada. Aí o terceiro dia, faço a pior coisa. É quando eu me acostumo com os meus pecados. Pior coisa, irmão. É Deus te mostrar uma falha, te mostrar um erro, que você não ardeu o coração ali, Senhor, me ajuda, eu não quero mais ser assim. Me ajuda. Porque ele fala, clame a mim, que ele conhece as nossas falhas, também conhece as nossas necessidades, e só ele tem a resposta. E ali o que acontece, irmãos? Aquele moço vai me dar aquele valor. Eu glorifiquei a Deus por honrar os meus compromissos. E tem mais ainda, irmãos. Cheguei no final de semana, foi uma bênção, eu contei na igreja, foi uma bênção. Na segunda-feira eu tenho um quartel de novo. Essa você não sabia, mas vou completar agora. Segunda-feira eu tenho um quartel, alegre com aquele milagre de final de semana, que coisa gostosa. Deus usou aquele homem para me abençoar, que maravilha e tal. Aí pego uma pavuna ali, primeira condução eu peguei, primeiro 793, peguei na farinha deserta, na rua, e tô indo, 4 da manhã. Tô indo, aí daqui a pouco eu vi um motorista também, precisa conversar e tal. Cheguei no ônibus, ele me encostou, eu fui o primeiro a entrar, eu entrar pela porta de trás. Tal corredor, eu dormindo com a cabeça aqui. Aí eu bati, parei. Aí passei, paguei ele, passei. Quando eu passei, olhei para um negócio verde no chão, falei, meu Deus, será que tem mais milagre? Ai, Jesus, segura, Jesus. E quando eu entrei, entrou também esse motorista. Quando eu vi, ele também viu, só que eu fui mais rápido, meti o pé em cima e sentei. Pisei, sentei, falei, meu Deus, será que é? Ele olhou pro meu pé, eu, que nem olhar pro pé, falei, será que é mais um milagre? Irmão, daqui a pouco o ônibus saiu, tá me olhando? Eu olhava pra ele e fechava os olhos. Quando o ônibus saiu, eu fui abaixando assim, passei a mão debaixo do pé assim, falei, meu Deus, parece uma pedra. Peguei assim, morreu. Ele veio pra mim e falou, glória, tem nota de 500 novinha. Falei, Jesus, se o ônibus aquele homem me abençoa. Agora o senhor vai, tem nota de 500, não para se alguém recebeu, no banco perdeu. Novinha, 500 cruzeiros naquela época, é como se fosse 50 reais hoje. 503 notinhas verdinha. Falei, meu Deus do céu, não glorifiquei a Deus, que semana que mês. Mas tudo é possível ao que ele crê. Então não fique preso aos seus medos, senão você vai morrer diante do problema sem estar sendo atacado pelo problema, igual morrendo sobre congelado no calor. Então
Mas o medo corta tudo isso. Verdade. O medo não deixa você se matricular na academia. O medo não deixa você se filiar numa empresa. O medo, meu irmão, chega numa empresa e senta lá e fala assim: qual é o seu nome? Profissão. Qual que é o seu na empresa? Assumir o seu lugar. Meu irmão, imagina um cara fazendo uma entrevista. E tu, que isso, cara? Um dia o cara chegou na tua posição, assumir tua cadeira. Eu vi um testemunho assim. O cara falou assim: meu Deus, irmão, passou um montão de gente ali, mas aquele homem da entrevista, aquele jovem, abalou aquele gerente. Falou: segura a ficha ali. Eu falei: esse cara, o cara chegou no lugar e falou: eu quero um dia assumir seu lugar. Meu irmão, ou esse cara é muito otimista, ou segura a ficha dele. Quem ficou na empresa? Dos tantos que passaram por ali na entrevista. Ele chegou lá. Porque ele tinha objetivo, irmão. Mas o medo rouba esses objetivos. O medo rouba tudo isso, irmão. O medo tira a oportunidade da pessoa conquistar, porque a pessoa fica congelada. Que quando você está com medo, fala assim: quando eu estou com medo, eu olho para as minhas imperfeições. Você olha para o medo, aí já começa a mostrar suas falhas. Tu é gago, tu é fanho, tu é feia, tu é alto, tu é baixo, tu não sabe ler, tu não sabe escrever. Meu irmão, o diabo começa a enumerar, sabe por quê? Ele tem uma gaveta cheia de ficha, irmão. Cada ficha com um nomezinho aqui. Medo, insegurança. Ele começa, porque a Bíblia diz que um abismo chama. Então só clama a mim, diz o Senhor. Nessa noite, abre teu coração e clama ao Senhor. Faça crendo que quando você saiu de casa, Deus já sabe o que você veio buscar. Deus já sabe qual é a sua necessidade. Deus quer apenas que você creia. Deus quer apenas que você confie nele. Imagine um filho pequenininho que o pai chega: meu filhinho, Arthurzinho, o Marcinho, Danielzinho, Davizinho, vem cá. Não, pai, eu confio no Senhor. Imagina, irmão. Vem cá, meu filho, vem cá. Não, pai, não acredito no Senhor. Imagina a dor no coração do pai. Assim é Deus conosco. Ele diz: clama a mim. Clame. Fala assim: clamar. Valendo pedir. Você pede, não deu. Clamar não. Clamar aquela viúva fez. Aí João diz que a viúva bateu na porta do juiz iníquo, que não temia Deus nem homem algum. Mas ela clamou, irmão. Bom dia. Imagina, chuva, o guarda-chuva sendo carregado pelo vento. Rafael, eu preciso que pedir isso, eu vou lá. E fica sem, vai se ensopar, mas vai. Ô, Senhor Julinho, ela de novo, imagina, o sol quentão, rachando. Foi no sol, na chuva, no frio. Senhor Julinho, julga a minha causa. Senhor Julinho, julga a minha causa. Senhor Julinho, julga a minha causa. Isso é clamar, irmão. Você falou: ainda que eu não tema homem algum, e nem a Deus, contudo, olha, vírgula, contudo, julgarei a causa dessa língua, que ela me importunou. Eu não quero, irmão, o senhor fala: clama a mim. Não quero que eu não vou. Senhor, dá aquela bênção. E não deu, eu orei 3 vezes, não veio. Vou parar. Se eu for clamar, não estou pedindo, eu estou clamando. Clamar é isso. 4 horas da manhã, cair da cama, acho que vou ver um filmezinho. Vai orar, irmão. Clama o Senhor. Começa a incomodar, pede a Deus, depois que a oração, eu sou obrigado. Para tudo sempre que me ouviu. Meu irmão, imagina o mundo espiritual quando vê a tua posição, a tua. Não, assim, a minha oração. Abre portas no mundo espiritual. Esse é o poder da palavra confessada, professada, vernaculada. Esse é o poder, irmão. E às vezes perde-se, porque não exerce o direito de filho. Amém, irmão? Amém. Perde esse milagre por não exercer o direito de filho. Então que você possa nessa noite, irmão, se esquecer alguma coisa, pelo menos lembre-se disso: você é filho. Quem é filho é herdeiro. Você não é favor que Deus vai te dar, não. Se você é filho, você é herdeiro. Filho, Deus não faz favor. Deus dá parte da herança. Você é filho. Vai olhar para quê, irmão? Eu que moro na Baixada. Como é que não é? Botei a série. Meu irmão, vai viver comendo migalha o resto da vida. Você tem que entender que Deus diz: clame a mim. Ele diz: clame a mim. Clame a mim. Eu te responder-te-ei. E a mão está cheia das grandes e ocultas que não sabes. Então, quando você pratica essa busca ao Senhor, ela dá alívio para a sua ansiedade.
Ela conecta você à paz divina e confortando o seu coração nos momentos de dor e de incerteza. Daniel capítulo 9. Lá no mesmo livro de Daniel, no capítulo 9, você vê no versículo 19 que ele fala aqui, ó. O Senhor ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Imagina, irmão, a audácia de Daniel. Ó Senhor, perdoa o teu povo, o Senhor atende-nos. Ele clama, ele começa a perturbar a Deus, irmãos. Está vendo? Diz que no primeiro dia que ele clamou, o anjo saiu igual um foguete em direção. Aí Satanás, os demônios vêm e tentam interceptar aquele anjo. O anjo clama para Gabriel, que vai lá e solta ele daquela batalha. Ele chega até a pessoa para dar uma resposta. De repente está clamando e parou porque alguma coisa te entristeceu ou te assustou, mas continua o teu clamor, porque o anjo da promessa já saiu com a resposta, irmão. Ele já saiu. O momento que você está passando pressão, está sendo bombardeado, é porque você enfraqueceu a oração e o anjo que veio com a tua mensagem está sendo interceptado nos céus, precisando do teu jejum, da tua oração, do teu clamor, para ele vencer aquela situação. Porque ele diz que a oração do justo morre com os braços de Deus. Então o anjo ele vem para trabalhar ao nosso favor, são nossos mensageiros, irmão. E a gente você não entende. Quando está passando uma pressão, que você pensa em parar, é porque está vendo um bombardeio. Eu digo sempre que atrás de um problema, atrás de uma adversidade, tem um milagre escondido. E você não entende que isso é verdade, porque o mundo espiritual ele é real. Então você começa a clamar, o mundo espiritual, a resposta vem. Mas também os demônios começam. O que foi? Um anjo só com uma promessa para ele, intercepta aquele anjo. Você está jejuando e orando, você fortalece o caminhar daquele anjo. Você para, irmão, aquele anjo é interceptado. Assim com Daniel, com a gente é a mesma coisa, irmão. Aí os demônios vão tentar barrar a tua resposta da oração. Mas tu está clamando, ele continua clamando. Clamando, sou obrigado que já respondeu, obrigado porque tu é fiel, obrigado que eu já vejo acontecer aquele milagre, Senhor, eu já vi aquela porta se abrindo, Senhor, eu já vi aquela resposta de emprego acontecendo, Senhor, eu já vi aquela obra acontecendo, Pai, eu já vejo aquela pessoa chegando na tua casa te glorificando, eu já vejo meu filho, minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe, como obreiro no Senhor. Meu irmão, o que o Senhor diz em Mateus? Chama a existência, as coisas que não existem, outras já existissem. Chama a existência, meu irmão. Mas da pessoa chamar a existência, começar, não dá, tá ruim, meu Deus, vou parar, não dá mais, tô cansado, tá doendo, o meu colega não conseguiu, também não vou conseguir, o meu colega era PhD, era doutor, estudou em Harvard, não conseguiu, eu tenho primário, só não vou conseguir, meu irmão. Deus atende a oração do justo, Deus atende a oração de quem clama. Quer chorar, chora, quer gemer, geme, mas não para de clamar. Sempre digo, não pode correr antes. Não pode andar, rasteje. Não pode rastejar, role. Mas não fique parado no lugar, não tem necessidade. Sai da posição, meu irmão. Clame a Deus, Senhor, Senhor. Deus é fiel para responder. Então aqui Daniel teve audácia no pedido. E quando ele pede, já aconteceu mais. Então é por isso que eu digo, irmão, temos que ter cuidado no que nós abrimos a nossa boca. Porque a nossa boca tem o que? Poder. Mas que as minhas palavras viram decretos no mundo espiritual. E às vezes o decreto que se ouve no mundo espiritual não vai dar. Está difícil, está ruim, eu vou parar. Só comigo não acontece, meu irmão. Torna-se verdade. Porque ela sai da boca e toma vida. A Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio, meu irmão. Quando você fala, você dá vida àquela situação. E para pegar de volta aquilo, que o diabo pega aquilo e usa como promissório contra a gente mesmo. As nossas palavras negativas, as nossas palavras que não têm acordo com a palavra, além de entristecer o Espírito Santo, é promissória assinada em branco para dar a Satanás. Tudo que tem feito com os irmãos que avaliação no culto de família, é você pedir perdão ao Senhor pelos atos praticados, pensados, falados, e tomar de volta aquilo que você falou e empoderou o inferno. Porque os nossos, me façam o meu mesmo, empoderam o inferno. Quem se alimenta para Satanás, ele consegue causar um terror, um aborrecimento, uma grave, uma agonia, uma raiva, um ódio. Primeiro, que não te permite perdoar ninguém. Segundo, aquilo é alimento para ele.
Você fica magoado com alguém, não quero falar, não perdoa. E aí a falta de perdão causa enfermidade patológica, psicossomática. Fica enfermo quem está com perdão retido e quem não foi perdoado. É forte, irmão. E tudo isso alimenta o inferno. E quando Deus já falou, clama em mim, clama em mim, clama em mim, clama em mim. Você está pedindo, clama, sabe por quê? Toda vez que você e eu somos abençoados, ele é glorificado. O inferno é envergonhado. E pessoas e nós somos edificados. Então o segredo é crer que há benefícios no clamor. Amém, irmão? Crê nisso. Não desista nunca. Deus é fiel. Está terminando. O clamor, ele dá prática no buscar a Deus, alivia a ansiedade. E 3, ele dá um fortalecimento na intimidade com Deus. Desenvolve um relacionamento mais próximo e de maior confiança com o Criador. Lá em Mateus 11, somos falar isso em Mateus 11. É forte, irmãos. É forte, mas é verdadeiro. O Senhor é fiel para nos honrar a fé. O Senhor é fiel para nessa noite dar ordem ao mundo espiritual e ordenar aquele milagre que você está pedindo, uma porta de emprego, alguém vem ao teu caminho, ao teu encontro e te honrar e te abençoar. Meu irmão, isso para Deus não é nada. O que Ele quer apenas é que você creia. Amém, irmão? Amém. É crer, irmãos. E aqui em Mateus 11, quem achou de amém? No versículo 28 ele diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A promessa, irmão: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É Deus falando contigo, comigo nessa noite, meu irmão. E se você crê nessa semana, tem porta aberta. Se você crê nessa semana, tem cura. Se você crê nessa semana, tem milagre. Se você crê, diga amém, irmão. Você crê, Deus ordena os anjos para dar resposta de milagre para tu e para a minha vida. Amém. Basta crer, irmãos. Mesmo no meio dos bombardeios, basta para a gente somente crer. Amém. A direção e também a direção e clareza. Olha só, o clamor a Deus ajuda a organizar os pensamentos e fornece sabedoria para lidar com os desafios diários. Hebreus 11:1. É tremendo isso. Hebreus 11. Então você começa o quê? Crer, irmão. É crer. Ah, mas eu não estou vendo. O Senhor não mandou você ver, Ele mandou você crer. Amém? Mas só não me mandou ver. Ele mandou eu crer. Eu vejo com os olhos físicos e creio com a mente. Creio com os olhos espirituais da mente. Os olhos que creem, não o olho que tem na testa, não. Esse olhão que tem essa botuca na testa, não. É da mente. Né? Quando o coração absorve, a mente crê, o milagre acontece. Amém? Os olhos naturais, eles só nos traem. Os olhos naturais nos traem. Agora os olhos da fé, não. Por isso diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento. Fala para mim, firme fundamento. Firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. Então fé é eu crer sem ver. Ah, eu só fosse eu ver. Eu só fosse eu tocar. Meu irmão, se eu mandou você crer, mandou você ver. Eu creio que vou chegar essa semana vai ser diferente. Eu creio que não tem que chamar existência, irmão. E quando você começa a praticar o chamar existência e milagre, as coisas que são adversárias suas e minhas começam a manifestar. Você começa a ver tudo que você não quer acontecer. Aquela pessoa que você ama te retrucar, as coisas falharem, para você duvidar. Porque o que alimenta o inferno é a tua e a minha dúvida. O que alimenta o inferno é o teu e o meu medo. A nossa insegurança alimenta o inferno e entristece a Deus. Aí nós saímos do local do milagre, damos som da graça do milagre. Então, quando você crê, aqui lembra o livro de Hebreus 11, olha o versículo 6, o que diz? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então, fé, exercitar a fé e receber os benefícios do clamor
É você se aproximar de Deus, mesmo com o problema te perturbando, você crê que Deus pode mudar o quadro. É você confessando que Deus pode mudar o quadro. É você agradecendo a Deus que Ele pode mudar o quadro. Aí você fortalece a tua jornada espiritual, a tua dimensão. Você entra, irmão, numa dimensão, numa atmosfera de milagre. Quando você está sendo bombardeado, mas está crendo, você começa a viver uma atmosfera de milagre. É claro que os demônios ficam furiosos. É claro que o demônio quer bater, quer tocar horror. Mas você está tão levado naquela atmosfera de milagre que você começa a ver Deus se manifestar até nas situações que você começa a ver Deus se manifestar, irmão. Você começa a ver Deus se manifestar porque você cria no teu entorno uma atmosfera de milagre. Por isso tem que exercitar a fé, irmão. É clamar. É não aceitar o que teus olhos naturais estão vendo. Que isso, o mundo está no maligno. Então tudo que é no mundo está preso ao pecado, irmão. Que você tem que crer no que você tem que acreditar no que você está crendo. No poder da palavra. Não no que você está vendo. Ah, não estou vendo, você não vai ver nunca. Não vai ver nunca. É como uma fruta. Você pega uma laranja, abre uma laranja só, não? Quantos laranjas na laranja está chupando? Quantos caroços tem? Aqueles caroços são da árvore. Casado, cada um faz 1 milhão de laranjas. Tu tem que crer assim. É como um montão de semente da fé. Porque dentro de uma atitude, de uma postura sua, tem semente de fé dentro. Olha dessa forma, irmão. Começa a glorificar a Deus. Vamos orar nesse momento. Mas eu queria dizer a você que, para fechar, ela cria em você uma superação espiritual. Quarto e último ponto. Então, quando você usa os benefícios da fé e clama a Deus com a tua intensidade, ela te dá primeiro a prática de buscar o Senhor, ela te dá o fortalecimento, o alívio da ansiedade, você perde a ansiedade, porque você começa a viver uma cultura de buscar a Deus, depois ela fortalece a intimidade com Deus, aí depois ela te dá direção e clareza, e por fim, ela te dá uma superação espiritual. Porque você começa agora, o que você já viveu em Deus, como diz em Oração de Jeremias 3, ele diz assim, traga a esperança quando eu te dão, traga a memória quando eu te dão o quê? Esperança. Aí você começa a lembrar, Senhor, dia tal eu estava assim, o Senhor operou milagre. Senhor, dia tal eu estava ali, o Senhor usou aquele homem que eu nem conhecia, me abençoou. Senhor, aquele dia o Senhor fez isso, irmão, você começa a ficar gigante. Começa a esquecer os bíceps da fé. Você magrinho igual eu assim, vai ver? Mas eu começo a pegar músculo, irmão. Você entra numa academia espiritual, você tem que ficar, irmão, o mundo espiritual vem assim, ó, meu Deus. Viu? Sai, irmão. Os irmãos saem, irmão. Mano, é mentira, nem heresia, não é bíblica, irmão. Você começa a pegar musculatura espiritual. Então, por isso que os problemas, quase todo problema na minha vida, são instrumentos da academia espiritual do Senhor. Porque os problemas te levam a exercitar o clamor. O clamor faz você ficar gigante na fé. Ah, mas não é heresia não, irmão. Eu não falo de heresia não. O que diz em Tiago 4, versículo 7? Diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo ele mete o pé, irmão. Sabe por quê? Vocês sem sentir. Pode estar magrinho, mas no mundo espiritual está um gigante. Cheio da graça, cheio do fogo, irmão. Porque você está clamando a Deus, está jejum, está crendo. Porque no meio de cada demônio que só cai com jejum e você começa a enjoar para uma calça, meu irmão. Irmão, você não está vendo. Você pode continuar magrinho, mas no mundo espiritual o demônio sai de baixo. Sai. O demônio bate no cabelo de quem foge. Ele manda, sai. Sabe por quê? Quem você falar, você vai derramar graça. Quem você tocar, vai ser curado. Irmão, você começa a manifestar sem ver. E Deus nem permite nós vermos, porque o orgulho pode nos derrubar. Mas você começa a consagrar a sua vida. Se abençoa onde pisa, abençoa onde fala, abençoa onde entra, abençoa onde sai. Você vai comprar um negócio no lugar, daqui a pouco a gente. Aí o cara tem que disputar porque nem comprar também, porque você abençoa a vida de alguém. Você está numa caixa para pagar, daqui a pouco está cheio de fio, tem que fazer. Não, prioridade. Senão, porque onde você vai, você começa a abençoar, regiões geográficas, você começa a abençoar, sabe por quê? E depois bate em retirada. Então, dentro de casa, vamos parar de usar palavras que atraem demônios. Pelo contrário, vamos usar palavras e atitudes que expulsam o demônio da nossa vida, da nossa casa. É você ver situações que você não concorda e não aceita, e você fala, aqui não, Satanás, aqui reside o Espírito Santo do Senhor. Na minha casa não. A partir de hoje eu determino que na minha casa não aceito isso,
dá ruim. Eu oro, não responde. Há tanto tempo que eu estou orando, não acontece. Eu acho que nem vou mais à igreja. Tudo que o diabo quer. Está ficando gordo com as suas reclamações. O diabo engorda com a nossa reclamação. Agora ele bate em retirada com o nosso exercício de fé. Amém? Ele bate em retirada com o nosso exercício de fé. Abre Lucas 1:37, por favor. Lucas. Então a palavra de hoje é benefícios de um clamor. Lucas 1:37, vamos orar. Amém? Lucas 1:37, depois 18 e 27. Lucas 1:37 diz o que, meu irmão? Diz aqui, versículo grandão, ó. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Não é impossível para Deus, irmão. Aí o Senhor te garante, aí muitas das vezes você ouve uma palavra dessa e vem ataque na tua mente. Aí você vai, como, Senhor? Aí o Senhor ele reforça dizendo em Lucas 18. Em Lucas 18 ele reforça dizendo no versículo 27. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém, irmão? Amém. Tudo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então, a capacitação espiritual te capacita a pessoa a não sucumbir ao desespero, fortalecendo-a espiritualmente através do auxílio do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Para que você possa crer nisso, irmão. Não deixa essas coisas que têm atacado a sua vida fazer você largar esse Deus ou entristecer esse Deus. Pelo contrário, tudo isso faz parte do plano de Deus para você ser alcançado pelo seu milagre. Amém? Tudo faz parte, meu irmão. Basta você entender dessa forma e glorificar o Senhor. Não entristeça a Deus com o teu medo e com a tua dúvida. Amém? Se coloque de pé, por favor. Vamos louvar a Deus, vamos orar ao Senhor, que Ele está aqui em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Ele está aqui nessa noite e quer abençoar a tua vida. Ele está aqui nessa noite e quer ser glorificado na tua vida com o teu milagre. Amém? Como eu disse, as nossas necessidades são portas de milagres e os nossos milagres glorificam o Senhor. Amém? Escolhe.